Olá, investidores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de tendências. Hoje nós vamos estudar o que é uma tendência e como ela se comporta. Porque o preço de uma criptomoeda se move sempre em tendências. As tendências podem ser de alta, baixa ou lateral, ou seja, uma tendência lateralizada. É possível identificar cada uma delas utilizando o gráfico do preço da moeda. Ou seja, você vai olhar para o gráfico e você tem que ser capaz de analisar e saber qual a tendência daquela criptomoeda. Vamos começar pela tendência de alta. Ela é caracterizada por topos e fundos ascendentes. O movimento não é reto ou linear, e sim alternado. O preço de uma criptomoeda sempre se move de maneira alternada e nunca de maneira reta. A tendência de alta é sempre acompanhada por um aumento do volume transacionado. Isso corrobora muito para essa análise. Então aqui a gente pode ver o gráfico e nós vamos analisar por que essa tendência é de alta. Primeiramente, você tem que analisar e verificar onde estão os topos e fundos do preço. Ou seja, nesse caso aqui, o preço tem feito um topo e um fundo, um topo e um fundo, e outro topo e um fundo. Ou seja, esses topos e fundos eles estão ascendentes, ou seja, você vê que cada topo está acima do anterior e que cada fundo também está acima do anterior. Ou seja, quando você tem topos e fundos ascendentes, isso corrobora para que a tendência seja de alta. Você vê que o ativo tem subido no longo prazo durante o ano, ou seja, em junho até dezembro o preço da moeda subiu. E isso pode ser verificado por causa do topo e fundo ascendente. Outra tática muito importante é que você saiba fazer uma linha de tendência de alta, uma LTA. As LTAs geralmente são traçadas utilizando os fundos seguidos de uma tendência de alta. E em uma tendência de alta você pode ter várias linhas de tendência de alta, como é o caso aqui do Bitcoin, onde a gente foi traçando várias linhas de tendência de alta que o preço foi respeitando. E é importante que você saiba que, por exemplo, se o preço romper essa tendência de alta, ele pode sim vir a tocar de baixo e continuar subindo, ou seja, ele rompeu essa LTA, mas a tendência continua de alta e ele voltou em outra LTA, ou seja, ele continua subindo, só que agora com uma inclinação, com um aumento de preço menor em relação ao tempo, mas a tendência continua sendo de alta. Já a tendência de baixa, ela é caracterizada por topos e fundos descendentes e continua tendo um movimento alternado e ela também tem um volume transacionado cada vez maior. Então, novamente aqui a gente pode ver o gráfico agora do Litecoin com o dólar em um tempo gráfico diário. A gente vê que o preço tem feito topos e fundos descendentes, ou seja, os topos anteriores estão cada vez mais abaixo e os fundos também. Isso caracteriza uma tendência de baixa, fundos descendentes e topos descendentes. Além disso, você pode traçar uma linha de tendência de baixa, exatamente como você fez a linha de tendência de alta, só que você traça ligando os topos anteriores. Você traça assim porque caso o preço rompa para cima, você pode analisar se a tendência vai mudar para uma tendência de alta. Então, por isso que você não traça por baixo. Você tem que traçar por cima para saber quando que ele vai romper essa linha de tendência de baixa e ou buscar uma outra linha de tendência de baixa ou ter uma inversão de tendência, fazer um pivô de alta e subir para uma tendência de alta. Então por isso que você traça a linha de tendência de baixa ligando os topos anteriores. Já a tendência lateral, ela é caracterizada por topos e fundos em um mesmo patamar. O movimento se concentra entre um suporte e uma resistência e tem redução do volume transacionado. Então nessa imagem a gente consegue ver bem o que é uma tendência lateralizada. A Monero, em outubro até novembro, o preço dela oscilou entre esses patamares, entre um suporte, que é uma região abaixo do gráfico, e a resistência, que é uma linha horizontal também mais acima do gráfico. Essas regiões, o preço tende a bater nelas, mas tende a não rompê-las, ou então se rompe, volta rapidamente para elas. Fazendo essa análise, a gente consegue ver que a tendência está lateralizada, por quê? Porque ela não faz topo e fundo ascendente e também não faz topo e fundo descendente. Ela se mantém de lado, oscilando, porque o preço sempre oscila e nunca fica de forma retilínea. Ou seja, ele oscila para cima e para baixo, formando linhas de tendência de alta e de baixa em tempos gráficos menores, mas de uma maneira geral, no longo prazo, ela pode-se dizer que ela ficou lateralizada, ou seja, ela não conseguiu sair dessa região. Até que o preço uma hora se define
e ele consegue romper tanto para cima ou para baixo essa lateralização. E aí ele dá início a uma tendência de alta ou de baixa. Nesse caso aqui, a gente consegue ver que ele conseguiu romper a tendência lateral e iniciou uma tendência de alta depois. Por fim, um canal é um local onde o preço oscila entre uma linha de tendência e uma outra linha paralela a ela ou não. Um canal pode ser de alta ou de baixa, você tem que saber identificar cada um deles. Então aqui nós vamos dar um exemplo de um canal de baixa. Nada mais é do que você traçar uma linha de tendência de baixa, ligando os topos anteriores, os topos descendentes, e uma linha paralela ou quase paralela a ela. Então você consegue ver aqui que o preço tem respeitado esse canal e ele oscila dentro do canal, tocando em suas regiões, mas não consegue romper. E um canal, se ele rompe para baixo, significa que ele teve um aumento da tendência de baixa, ou seja, o preço vai tender a cair, mas o preço no menor período de tempo. Já se ele rompe para cima, você pode ter o início de uma tendência de alta. É necessário que você veja os sinais claros de que terminou-se a tendência de baixa e iniciou-se a tendência de alta. Então esse aqui foi um exemplo de um canal de baixa. Existe um canal de alta também, que é simplesmente ligar os fundos anteriores